Bem-vindos a mais um Café com o Camaleão. Hoje nós temos a honra de saborear um delicioso café, conversando com Roberta Veras Antônio, diretamente de Manaus. O que nós vamos abordar aqui? Vários pontos que envolvem a educação financeira, dentre eles o despertar financeiro. Mas vamos conhecer um pouquinho de Roberta Veras Antônio. É graduada em Ciências Contábeis com diversas especializações: Gerência Financeira e Estratégias Empresariais, Perícia e Auditoria Socioeconômico-Financeira, Terapia Financeira e Inovação Empreendedora pela metodologia DSOP. Atualmente é mestranda na Florida Christian University. Atua como educadora e terapeuta financeira. É treinadora comportamental, escritora e palestrante. Desempenha papel de consultora empresarial e coach. Presidente estadual da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, a ABFIN, no Amazonas. Então, vamos ao café com a Roberta Veras Antônio. Bem-vindos a mais um Café com Camaleão. Hoje nós estamos aqui tendo a honra de ter a presença da Roberta Veras Antônio, diretamente de Manaus. E ela vai falar aqui com a gente sobre o despertar financeiro. Roberta, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que o pessoal estiver assistindo, né, para ganhar aqui conhecimento e aprendizagem com você. Vamos lá, Roberta. Então, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, agradecer a você pela confiança no meu trabalho, sou muito grata a isso e levo isso para a minha vida. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo e está tirando esse tempinho para honrar o programa do meu amigo, uma vez que é um conteúdo extremamente relevante e que com certeza você vai sair daqui melhor do que no início do programa, porque esse é um dos propósitos do programa dele. Roberta, em todo Café com Camaleão, a gente saboreia um café aqui e, de certa maneira, a gente quer conhecer um pouco da pessoa que está nos honrando aqui com a presença, no caso, você. Fala um pouquinho de você. Quem que é Roberta Veras Antônio? Então, eu, Roberta, eu tenho 39 anos de carreira profissional. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade na loja do meu pai. Com 15 anos, eu fui... por um presente de 15 anos, eu ganhei uma passagem para a Disney e lá, com o meu jeito já... esse meu lado comportamental muito social, de ajudar, de querer contribuir na vida dos outros, eu comecei a ajudar a guia, que estava por alguns apuros, e isso me levou que no mesmo ano ela foi lá na casa do meu pai e pediu para que eu pudesse seguir auxiliar dela, que ela iria me treinar, me capacitar para eu ser uma guia na Disney. E aí comecei minha trajetória profissional, sempre trabalhando com meus pais, no período regular do ano, e nas minhas férias eu levava grupo para a Disney. Com 18 anos eu já estava migrando para levar, sendo guia principal junto com ela, e aí, em paralelo, fazia faculdade de contabilidade, formei em contabilidade, entrei bem cedo na faculdade, e quando eu estava saindo da faculdade, eu recebi uma proposta para trabalhar no distrito aqui em Manaus, na The Coca-Cola Company, que é a Recofarma. E nesse período eu também continuava em paralelo, a minha vida era assim, de manhã, faculdade, ou à noite, dependendo das matérias, aí trabalhava no escritório de contabilidade, ajudava meu pai na loja, nas férias viajava para a Disney, e aí já maior levava grupos para Margarita também,
E foi quando veio o convite da Recofarm, e aí eu tive que realmente parar, não podia mais viajar, porque era carteira assinada lá, como era no meu pai. E passei 7 anos na Recofarma, trabalhando na área de finanças. Então, minha vida inteira eu trabalhei com público e finanças. Passei pela área de faturamento, a área de custos. E foi quando veio o meu primeiro negócio. Na fase dos 25 anos, me tornei empresária de 3 grandes marcas, Clorofila, Bracialeto e Boticário. E aos 44 anos, fiz minha transição de carreira, pedi para sair do Boticário em um momento que eu era primeiro lugar em vendas do Brasil. E aí você me pergunta assim, aonde entra a educação financeira nisso, né? Entra aqui em 2011, o Boticário me deu um grande desafio de assumir a venda direta em parte do interior do Amazonas, aqui em Manaus. E aí nessa época, além de ser empresária, eu tinha revendedoras que eu precisava fazer com que vendessem e me pagassem. E aí o mundo da revenda era assim, eu vendia no boleto para elas e muitas não conseguiam honrar um compromisso. E para eu não quebrar, eu tive uma estratégia de ajudá-las na vida, de uma maneira indireta, na tomada de consciência e na importância de ser uma revendedora. Naquela época eu nem imaginava ter um método de despertar financeiro. Fiz isso como uma forma indireta e inconsciente para ajudá-las a me ajudar e ajudar elas também, né? A não serem pessoas endividadas. E aí entrei no mundo do estudo para se atualizar, do autoconhecimento, porque uma coisa é você ter o consumidor final na sua loja, outra coisa é você verdadeiramente ter que lidar com uma parceira de trabalho que é totalmente diferente de você. Entrei nesse mundo do autoconhecimento, da educação financeira, e, para minha grande surpresa, transformou minha vida. E foi quando, em 2015, eu virei para um amigo meu, falecido de Covid, e disse para ele: Olha, eu vou sair do Boticário. Eu vou me dar um tempo, vou sair do Boticário. Não quero mais isso para minha vida. Eu não quero ser uma acumuladora de dinheiro. Não tenho ego inflado. Eu quero realmente viver de uma maneira tranquila, leve. E aí veio a minha primeira frase, né? Ser rico é diferente de ser independente financeiramente. E foi isso que eu fiz. Fiz um planejamento de negócios em paralelo com ele. Em 2017, ganhei primeiro lugar em vendas. Nesse primeiro lugar em vendas, quando voltei da premiação, passei mais um ano no Boticário, organizando o meu estoque para ter um estoque baixo. Em 2018, pedi para sair. Pedi para sair e foi quando, em seguida, o governo daqui do Amazonas me convidou para assumir a vice-presidência da Junta Comercial do Estado do Amazonas. Aceitei o desafio. E aí, nessa época, eu já fazia consultorias, mas eu fazia consultorias ainda muito pro bono, muito 0800, para ganhar experiência. Porque eu não queria que vinculasse o meu cargo público com estar conseguindo clientes por ser uma vice-presidente. E aí fiquei lá até 2020, de 19 a 20, onde deixamos um legado para a sociedade amazonense, que foi a implantação da rede SIM. Então, nós tiramos o órgão do papel e colocamos o órgão 100% digital, com abertura, baixa, alteração de empresas de modo digital. E aí, em 2020, quando eu saí, eu recebi algumas propostas de retorno ao governo, mas eu optei por continuar a minha missão. E aí, naquela época, mais ou menos nessa época, me surgiu a minha segunda frase, que eu digo assim, né? Viva a sua essência, seja protagonista da sua vida de forma real e sustentável. E aí eu fui galgar no mundo da consultoria, fiz participação em um programa de TV aqui, e aí 21, 22, 23, 24, tenho me entregue ao meu processo de mentoria e consultoria, contribuindo com pessoas físicas e pessoas jurídicas. E foi aí que em 2022 eu já tinha mais ou menos um método formatado, mas assim, rabiscado no papel. E depois de eu voltar
dos Estados Unidos de uma imersão do Intercoach. Eu já tinha lançado ele virtualmente, o método, em julho, mas lancei e não avancei, né? Foi que eu resolvi profissionalizar o método, o evento lá, ele contribuiu muito comigo. E aí, em 2024, eu coloquei o método no INPI, regularizei, né, em todo esse processo. E o despertar financeiro, ele surgiu para ser um facilitador na vida das pessoas, para que você que está nos escutando não precise dar tantas voltas como eu dei. E o que eu falo no método Despertar Financeiro? De educação financeira com autoconhecimento, para que você possa verdadeiramente monetizar a sua vida da maneira que estiver adequada ao seu perfil, com muita sustentabilidade, que eu acho que é isso que é importante, né? Você ter o autoconhecimento, tendo a sua sustentabilidade, que ela é única, e que você monetize em cima do propósito que tem a sua vida. Então, eu acho que isso que é importante. Meu propósito é ser parceiros de outras pessoas que também falam de educação financeira, de autoconhecimento, porque, como eu mesmo o nome diz, né? Ele é um despertar da vida financeira, para que a pessoa tome essa consciência, entenda quais são os princípios que são fundamentais para que você realmente tenha a capacidade de lidar com o seu mundo financeiro e não ser enganado, principalmente. E hoje estou aqui nessa missão. Muito bem, Roberta, você falou uma coisa muito interessante aqui. Você falou que queria ajudar as pessoas, ajudava as pessoas quando elas estavam enroladas ali, né? De certa maneira, para fazer o acerto com você, né? No seu negócio. Você poderia até afirmar que elas estavam, vamos dizer, dormindo para o financeiro, ao invés de estar despertadas para o financeiro. E a população brasileira, ela dorme para o financeiro? O que você acha disso, né? O que você pensa disso e o que a sua experiência pode trazer para a gente refletir um pouquinho disso? Nós somos uma população que está talvez deitada no berço esplêndido, né? Financeiramente, entre aspas, dormindo. Somos um pouco, ou então vamos mudar até um pouquinho aqui. Estamos sonâmbulos, né? Alguns dormem, outros são sonâmbulos. Como que seria isso, ao invés de estar despertado? Então, eu venho falando aí de 2011, são mais de 12 anos atrás, né? Quase o quê? 14 anos atrás. O que eu vejo, e foi por isso que o despertar financeiro veio, é que somente você ser muito bom no controle de receitas menos despesa, lucro, prejuízo, não é o suficiente. Porque a gente acorda, trabalha, paga a conta e muitas vezes ganha muito dinheiro, mas o dinheiro escoa das mãos. Exatamente por quê? Porque você não se conhece. Você não para escutar o seu eu interior. Você muitas vezes está pagando coisas para a sua família que é uma frustração sua. Um exemplo simples. Eu nunca estudei na escola tal, então eu vou proporcionar isso para o meu filho. E muitas vezes não é o que o filho quer. Então, eu jogo a minha frustração para ele e eu acho que eu estou fazendo o melhor para ele. Por outro lado, eu não escuto o que verdadeiramente ele precisa, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar muito para realizar o sonho que não é dele, é meu. E eu fico nessa maratona. E agora, vindo às redes sociais, eu tenho que mostrar para todo mundo uma pessoa que eu não sou. E aí eu pago o preço aonde? Com o meu bolso. Então, para mim, isso é cultural, acho que está na nossa cultura, adicionado ao brasileiro deixar tudo para a última hora, não ter o hábito do planejamento, não ter o hábito de ter o plano B e o plano C. Eu sempre na minha vida tive o plano B e o plano C. Engraçado isso, né? Então, quando a gente não tem isso, você vai viver numa roda de altos e baixos, altos e baixos.
Alguns tendo altos e baixos do endividamento, e outros tendo aquele endividamento crônico que já entrou dentro do orçamento deles, fazer consignado, ter prestação de dívida com o banco, e está tudo normal. E aí é onde isso impacta? No bolso, na família, na saúde física e na saúde mental. E aí, mediante toda essa situação, eu entendi que você só fazer um diagnóstico ou você querer realmente colocar os sonhos da pessoa num papel, mas sem ela entender verdadeiramente se aquele sonho é dela ou do filho dela, ou por que ela tem aquele sonho, veio o despertar financeiro. E assim, você pode me perguntar, por que o nome despertar? Porque eu não tenho pretensão de dizer que o meu método ele é o único e verdadeiro, mas que ele é uma alternativa, um facilitador, para que as pessoas não façam um monte de coisa como eu fiz, gaste um monte de dinheiro como eu fiz, e dizer assim, olha, através desse método você vai ter a consciência do que verdadeiramente, posteriormente, você vai precisar de um direcionamento maior. E aí você já tem essa consciência para buscar. Roberta, seria uma mistura da corrida dos ratos, que está lá no Pai Rico, Pai Pobre, com uma desorganização, com aquele senso de imediatismo que nós temos. Uma mistura disso tudo cria essa população que está sonolenta, está adormecida, está sonâmbula, e com agravante, tem muita gente ganhando dinheiro nas custas dessa população. Por isso, muitas vezes, eu sempre falo, né? Gente, cuidado com o que vocês acham que é normal. Tem gente ganhando dinheiro nas custas de vocês. E você tocou nesse... Agora, você tocou num dos pontos fundamentais que eu digo e aí eu uso o Espírito Santo, Massal. Com todo o respeito do mundo a você que está nos escutando, eu não estou falando aqui de religiosidade, mas eu estou falando aqui de uma fé e de um Deus, o meu Deus. E eu dizia assim, Senhor, eu fazia tantos cursos, tantas coisas, e assim, o que acontece a cada curso muitas vezes, né? A pessoa quer te colocar como única verdade a linha dela. E aí eu entendo que não existe uma única linha de verdade, existem linhas de verdade. Basta você se conectar com aquele mentor e ver se aquilo faz sentido para você. Então eu disse assim, eu vou trazer dentro do método algo que diga assim, olha, eu passei por esses 39 anos, eu estudei tudo isso aqui, então eu estou te entregando aí anos de trabalho em 13 pilares, para que depois você verdadeiramente diga assim, e oriento quem são os bons profissionais, olha, se aprofunda nisso, faz isso, né? Tem a mentoria comigo também, que lógico, eu tenho a minha mentoria, mas sempre prezando o quê? O livre-arbítrio. Por causa exatamente disso que você falou. É um monte de promessa e o que eu fico mais triste, Marçal, é que hoje envolvem muito Deus, né? É o Deus que está aí e é muito perigoso isso. Não, com certeza, né? Hoje tudo virou negócio, né? Virou mercado. Mas se a gente parar para pensar, né? Você tocou num outro ponto importante, redes sociais. Como a população está entregue a isso? Ou, por comparação, se compara com outro, ou, às vezes, eu vou falar uma palavra pesada aqui, mais real, inveja. Então, tem inveja do que o outro faz, quer fazer igual, e muitas vezes não tem condição. Aliás, na maioria das vezes. E aí se endivida e entra nesse buraco aí, nessa corrida dos ratos, e depois não consegue sair. Agora, Roberta, os primeiros passos para o despertar financeiro, o que seria? Quais seriam, aliás? Então, ele é um método que ele é composto por 13 passos. Esses 13 passos, Marçal, você vai entrar numa trilha,
né, que você vai passar pelo teu processo, ele é único, ele é exclusivo. Que ele passe pelo reconhecer que você precisa verdadeiramente mudar a sua situação. Mas é mudar não no dieta de segunda-feira, hoje eu começo. Tanto que eu brinco que não é todo mundo que chega para mim e eu faço a mentoria. Porque a pessoa precisa estar preparada para querer fazer e mudar conscientemente. Porque senão é o meu nome que está em jogo. E aí eu passo por uma etapa de autoconhecimento, uma etapa de conceitos financeiros, porque a gente vê hoje muito as pessoas irem conversar com um consultor de investimento, com um gerente do banco, um empresário fica lá na frente, fica assim, ó, rindo, e ele não sabe nem o que o gerente está falando. E aí os pilares seguintes é você conhecer o teu estado atual, mas principalmente rever teu passado para planejar o futuro. Então, eu passo pelo diagnosticar, pelo registrar, pelo avaliar, pela mudança do comportamento. Somente depois disso que eu introduzo os sonhos, que eu chamo de objetivos e metas, porque a gente tem muita diferença entre eu ter um objetivo e eu ter uma meta, e quando eu tomo essa consciência dessa diferença de objetivo e meta, eu consigo fazer um planejamento financeiro. Que eu digo que precisa o quê? De ação, porque um planejamento sem ação, ele não é efetivo. Para eu depois entender a importância do poupar, acompanhar todo esse processo, a revisar periodicamente, porque muitas vezes as pessoas... Vou te dar um exemplo da Previdência. Chega muito comigo pessoas que já estão fazendo a transição de carreira ou que vai usufruir da previdência privada. E ela vira para mim e diz assim, nossa, Roberta, eu não sabia que eu ia ganhar só isso, porque não entende qual era o processo da previdência. Ou que, nossa, se for vitalício, o valor cai muito, e aí me ofereceram a regra dos 15 anos ou dos 25 anos, e aí eu falo, você não revisou, para reavaliar se aquele investimento era bom para você. E aí eu finalizo o método com investimento, que é exatamente o quê? Eu não sou uma consultora de investimento. Poderia ser, mas eu optei a fazer o processo da educação financeira. E aí eu dou conhecimentos sobre investimento para que a pessoa se sinta mais autoconfiante de exatamente o quê? Poder conversar e negociar com quem quer que seja. E aí finaliza o método do despertar financeiro. É algo novo no mercado, não tem. Existem muitas pessoas falando de muitas coisas, mas dessa forma, com esse alinhamento e propósito, verdadeiramente é algo novo no mercado. Roberta, por que que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar questões financeiras? O que você capta? De onde vem esse engessamento, essa rigidez de não aceitar mudança, de não querer mudança? Primeiro, porque o autoconhecimento ele dói e ele não é para todo mundo. É para quem está disposto a pagar um preço. Segundo, você viver o seu padrão de vida alinhado com o teu propósito e alinhado com o teu negócio, não é para todo mundo também. Porque nós estamos no mundo de ego e de viver de aparências. Então, as pessoas não conseguem ser educadas financeiramente muito por causa disso. Adicionado à nossa cultura, ao que vem, né? A população brasileira veio essa situação da gente querer deixar tudo para a última hora, que é cultural. Aí soma tudo isso, vira um total endividamento na população brasileira, que é bem alto. Você poderia, então, afirmar que estar desperto financeiramente é o início de um caminho melhor, de uma qualidade de vida, de uma mudança de vida, de educar os filhos para um futuro melhor?
Sim, a gente precisa ser pessoas educadas, porque a partir do momento que eu sou uma pessoa educada financeiramente, todos ao que a minha família, ela vai ser um espelho disso. E o que está acontecendo muito hoje nas escolas? Os filhos aprendem uma coisa na escola e quando chega em casa é outra. E isso faz uma confusão o quê? Mental na criança. Então, o pai hoje, ele sendo educado financeiramente, eu digo que ele deixa uma herança para o filho. Que é o quê? Tomar conta da sua própria vida financeira e ser uma pessoa independente. Isso é muito bom. Eu Eu acho perguntei, que é uma das pessoas que deixa a herança, né? Uma das heranças mais bonitas. eu perguntei isso, Roberto, porque hoje eu tenho filho, né? Meu filho vai fazer 13 anos agora, e a gente vê o quanto o mundo digital aí tenta influenciar, né? A gente está em cima, está sempre falando, está tentando apresentar o mundo real para ele, mas o que a gente vê é YouTubers mostrando um mundo ilusório, um mundo que não é real, um mundo que parece ser fácil e não é. Sim, E aí, se não tiver educação financeira, se não tiver berço, porque a escola sozinha também não dá conta, né? E essa é a não, realidade. não dá conta. Infelizmente, é um conjunto de coisas que precisam estar alinhados para que funcione verdadeiramente, porque se não tiver esse alinhamento, ele vai confundir muito mais o jovem, a criança. E é por isso que eu te falo, Marçal, que existe mercado para todo mundo, porque eu também acredito que a forma como você fala de educação financeira para o jovem é uma, para o adulto é outro, para a criança do primário é outro. E você precisa ser um expert nisso. Porque senão você acaba, como é que eu posso te dizer, contribuindo de uma maneira negativa para a vida do outro, né? E como que o despertar financeiro ele se conecta com o consumo? Ele se conecta a partir do momento que eu oriento que comprar não é problema. Inclusive, comprar uma bolsa de luxo não é problema. Ter uma viagem cara, um carro caro, não é problema. Agora, ele está alinhado com a sua fase de vida e com a sua reserva para a sua aposentadoria, para a sua fase que a sua sua produtividade vai reduzir. Então, eu faço a conexão do consumo com a questão da vida, do momento da vida da pessoa e planejando o futuro dela. Então, esse pilar de consumo, vida atual e o planejamento do futuro é fundamental para que você saiba, inclusive, o que comprar, né? E com o investimento, como que o despertar financeiro ele está conectado com o investimento? Porque o que a gente vê? A gente vê um grande ênfase que é dado para o investimento e esquece muitas vezes que antes do investimento vem a poupança, vem o controle de gasto, vem todo está dentro de um ecossistema, né? As coisas se integram. Agora, como que o despertar financeiro ele se conecta com o investimento? Você explicou bem como ele se conecta com o consumo. Agora, e com o investimento? Primeiro, ensinando que a gente precisa aprender a economizar para depois poupar. E esse poupar, ele não é sem um fim. Ele está direcionado a pilares da tua vida, que é tanto a tua vida presente quanto a tua vida futura. Porque não adianta você ser uma pessoa acumuladora de dinheiro ou trabalhar apenas para a tua aposentadoria, porque isso não vai te trazer estímulo. Você precisa ter o estímulo para galgar as coisas futuras. Então, esse pilar do investimento, ele te traz o conhecimento, noções básicas de investimento,
para que você entenda o que você vai guardar para a tua vida presente, o que você vai construir para as tuas urgências, assim como pensar no teu futuro, aposentadoria, quanto o que tu queres com a tua família ou com teus amigos. Para que, de uma certa forma, você saiba conversar com o gerente do banco, com um consultor de investimento ou com outra pessoa que esteja na tua frente, que, de uma certa forma, a gente sabe que hoje, muitas vezes, quer manipular porque atrás tem uma meta. Então, muitas vezes, não é que eu queira o melhor para o Massal, mas eu preciso cumprir uma meta, então eu vou utilizar o dinheiro do Massal para realizar o sonho dessa meta. Eu sempre costumo brincar que o gerente do banco é do banco, não é o gerente do banco teu, ele trabalha para o banco, ele veste a camisa do banco. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que produzir para o banco, ele não vai produzir para você, ele te ajuda de uma certa maneira, mas você tem que ter informação, tem que ter conhecimento para saber se aquela é a melhor decisão que você está tomando. E Então, muitas isso é muito vezes, importante. Marçal, o próprio parceiro, ele não faz isso de propósito. É que ele simplesmente não tem esse conhecimento, tá? Então, o trabalho dele lá é o quê? É fazer aquele raio-x que tem no banco, que o Banco Central exige, né? O perfil. É fazer aquilo ali, é mapear o dinheiro do cliente. Ele não tem esse tempo. Eu digo que não, alguns sim fazem de maneira consciente, mas outros não. E não me cabe aqui julgar ninguém. O que me cabe aqui é que o meu cliente, que é aquela pessoa que passa pelo processo do despertar financeiro, ele entenda que o dinheiro é dele e que ele precisa fazer a monetização desse dinheiro em prol dele. Exato, ele tem que colocar o dinheiro para trabalhar, para ele colher frutos. Exato. Então, é um plantio, né? Exato. Então, por isso que o autoconhecimento, a monetização e a sustentabilidade, elas estão vinculados. É tudo interligado. Isso é importante para quem está nos assistindo entender isso. É um sistema e esse sistema se fecha. Uma coisa retroalimenta a outra. Eu não posso ficar com foco em uma coisa só. Eu tenho que, de certa maneira, fazer o sistema girar. Ô, Roberta, uma outra dúvida aqui, importante, né? Qualquer pessoa acessa o despertar financeiro? Qualquer pessoa, porque ela é vinculada a um CPF. E aí eu vou te dar um exemplo, Marçal, do planejamento. Eu não estou aqui querendo ser uma planejadora financeira, sou planejadora, tá? Mas uma planejadora financeira que vai fazer aquele sistema de planejamento financeiro, que a gente sabe que lá dentro põe investimentos, põe isso, põe aquilo, põe tudo que tu possa imaginar. Como a gente vê aí, planejamento de risco, planejamento sucessório, não é isso. Como é um trabalho exclusivo, porque eu entendo que o meu cliente é uma raridade. Todos nós somos uma raridade. Eu vou fazer o planejamento financeiro de acordo com o perfil dele. Se você, Marçal, é uma pessoa que gosta de papel, será no papel. Se é no Excel, é no Excel. Porque você tem que estar confortável para esse despertar. Porque se você já vier com regras de que tem um sistema, de que tem isso, que tem aquilo, você não está sendo você no teu processo do despertar. E isso é muito ruim. Lógico que posteriormente, quando você passa por esse despertar, você vai poder galgar outros áreas, contratar sistemas ou até mesmo fazer um processo de planejamento financeiro completo. Mas o objetivo do despertar é esse que eu estou te dando. E se futuramente você quer, nós também temos produto para isso. Mas o importante é você criar o hábito de você dar o ponto inicial na tua vida financeira, de uma forma confortável e que principalmente você dê continuidade
para que você possa ter o autoconhecimento com sustentabilidade e você aprenda a monetizar o seu dinheiro. Você falou uma coisa muito importante aí, né? Que é até uma crença ruim, né? Uma crença limitante da gente acreditar que só quem tem muito dinheiro pode entrar nesse sistema que eu acabei de falar, né? Que chega até o investimento, que faz o dinheiro trabalhar para a gente. Não, não é isso, gente. Quem ganha menos também pode entrar no sistema. O importante é criar hábito. Isso que a Roberta falou é importantíssimo. É ter o hábito, que seja o hábito de economizar, começar economizando R$1 por dia. Isso é importante. Exato. Correto, Roberta? Correto. É exatamente isso. Você entende que é um processo, é um ecossistema, que ele está interligado e que ele vai te preparar para que você aprenda a dizer nãos para a sua vida. Isso é um dos grandes pontos, né, do despertar financeiro. Aprenda que quando você disser um sim, ele vai estar fundamentado e, principalmente, pensando no seu bem-estar e não no que os outros querem que você faça. Isso que você falou é muito importante, aprender a dizer não. Até eu fiz um vídeo aqui por canal falando isso, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande para dizer não. Então, cada sim que a gente fala, ele tem uma consequência. Agora, a gente tem que saber se a consequência vai custar caro ou não para nós. Então, isso tudo vai depender do quê? De um planejamento, da gente estar alicerçado numa reserva de emergência, uma reserva estratégica aí, e outras coisas mais, né, que entra dentro desse ecossistema que a Roberta acabou de falar. E mais uma coisa, Marcelo, quando você aprende a dizer não, quando você aprende a dizer os teus sims fundamentados, alinhados aos teus propósitos, você também aprende a deixar de apontar o dedo para o outro, porque quando você aponta para o outro, vem 3 para você. E aí entra aquilo, né, que você deu o exemplo das redes sociais. Eu vou estar tão preocupada com a minha vida que o outro é o outro. Porque eu tenho um plano a cumprir, eu tenho uma trajetória a realizar. Perfeito, perfeito. A ideia desse ecossistema fechado é perfeita. Roberta, a gente gosta aqui também de conhecer também as pessoas melhor ainda, né? Você contou a sua história, no início eu falo do seu currículo, mas eu gosto de fazer aqui uma sessão bate-bola. Vamos lá. Vamos. Um sonho que você tem. Dar a volta ao mundo. Um canal do YouTube que você recomenda. O seu, e também recomendo o Thiago Brunet. Para mim, é um cara que verdadeiramente ele te prepara para a vida e não é apegado a ego, fala de Deus de uma maneira correta. Um filme favorito? Tu vai rir, Fábrica de Chocolate, antigo. Legal esse filme. Um lugar que você gosta? Eu gosto do meu escritório. Aqui eu me conecto comigo mesmo. Um livro que te marcou? Nossa, foram vários. Cita os vários, vamos ver. Faz indicação aí para o pessoal, vamos lá. Gente, eu gosto do Rejeição, da Joyce Meyer. É um livro fantástico. A gente aprende muito lá. É um livro... Eu posso pegar aqui? Pode. Posso? Rapidinho. Pode pegar. Sempre bom indicar mostrando, né? Como diz o outro, mata a cobra e mostra o pau. Acho super interessantes, independente de crença.
mas o que o conteúdo traz? A Raiz da Rejeição. Esse devocional de Mulheres Enraizadas, ele, como eu te falei, ele é um devocional, mas quem entende a trajetória dele passa por um processo de autoconhecimento muito grande. Princípios Milenares, do Tiago Brunet. Eu sou uma pessoa que eu gosto de todas as literaturas do Gustavo Cerbasi, mas esse livro aqui ele é muito importante. O tradicional Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, também por onde eu comecei a minha trajetória, né? Terapia Financeira. Do mestre Reinaldo. Do mestre Reinaldo Domingos. Quebrando Ciclos. É um livro, assim, fenomenal. E eu gosto muito também da alquimia pessoal. Então, alguns livros que se você... Tu vê que eu gosto de livro, né? Eu não entrei ainda no mundo digital. Não, muito legal, muita coisa boa aí. Quem está nos assistindo, olha as indicações que a Roberta nos passou. Roberta, uma pessoa que te inspira. Meu pai. Meu pai é meu exemplo de vida, de humildade, de ter sido uma pessoa verdadeiramente próspera e de caráter. Qual investimento você considera essencial para a aposentadoria? Eu não gosto de citar nomes, VGBL, PGBL, eu gosto de falar que você procure alinhar o seu eu financeiro ao tipo de investimento que você tem, para que você não sofra a cada alta e baixa do mercado. Então, o que fez sentido para mim foi a previdência privada, alguns fundos, LCI, LCA, porque eu sou conservadora. Então, cada um tem que entender o que é melhor para si, para não sofrer com dinheiro aplicado. Como eu vejo gente, eu estou passando mal, eu perdi 200 mil. Quer dizer, para que investir no risco se você vai ficar sofrendo diariamente com isso? O dinheiro, ele não é o teu dono. É você que tem que dar as regras para ele. Roberta, dê dicas para nós aqui, para quem está assistindo. A gente está chegando ao fim, a gente sabe que você é bastante ocupada, mas dê umas dicas aí finais para o despertar financeiro, para que as pessoas mudem a sua vida financeira. Eu costumo dizer que tome a decisão de ser protagonista da sua vida. Tome a decisão de organizar suas finanças, não apenas para o início do ano, ou o meio do ano, ou na sua data de aniversário. Tome a decisão de ser uma pessoa sustentável financeiramente. A vida já te traz tantos problemas, e às vezes problemas que independem de você. E gerir o seu dinheiro só depende de você. Então, faça com que o seu mundo financeiro seja leve e saudável. Muito bem, Roberta, a gente só tem a agradecer. A gente poderia aqui ficar discutindo mais sobre um assunto que tem que ser mais falado. Eu costumo bater muito na tecla que a gente tem que parar com a dinheirofobia, parar de falar de ter medo de dinheiro aí, né? Ter medo de falar de dinheiro, melhor dizendo. A gente tem sim que colocar o dinheiro na roda, explicar, né, uma forma boa de usar o dinheiro, uma forma boa de conviver com o dinheiro. Mas, infelizmente, a gente sofre dessa dinheirofobia. Só temos aqui a te agradecer. O Café com o Camaleão, mais uma vez, foi abrilhantado com Roberta Veras Antônio, diretamente de Manaus, para nos dar essa aula, né? Trazer bastante conhecimento para nós. Roberta, deixo você agora com as palavras finais. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos escutando.
pedir que você compartilhe o link desse canal com pessoas que vocês sintam no coração que podem contribuir com a vida dessas pessoas. O canal do Marçal é um canal agregador que está fazendo a diferença. Então, vai lá, compartilha esse programa, né? Para que você possa também, de maneira direta e indireta, na vida de outras pessoas, e assim a gente vai contribuir para que pelo menos parte da sociedade saia desse endividamento, saia dessa bola de neve, né, que infelizmente a população brasileira está. Não pense que a sua atitude não vai fazer diferença, porque ela vai fazer sim. Por mais que seja pequeno o seu ecossistema, você está fazendo a sua parte. Roberta, muito obrigado. E o Café com Camaleão agradece a sua presença aqui. Obrigada.